comunhão contigo, de direcionamentos que vêm do céu, pois o centro da tua vontade é o único lugar seguro nesse mundo. Tua palavra nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E o esconderijo, Senhor, do Altíssimo é o lugar secreto de oração. E o Salmo nos ensina que não é aquele que vai ao esconderijo do Altíssimo, passa um momento e sai, que descansa à sombra do Onipotente, mas o Salmo 91 nos ensina que aquele que habita, aquele que faz morada, aquele que está sempre no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Onipotente. E é nesse lugar, Senhor, que queremos encontrar descanso e refúgio nessa noite. É nesse lugar que queremos encontrar a paz que não encontramos em lugar nenhum deste mundo. A paz que vem de Deus, a paz que excede todo entendimento, que é fruto de uma vida de oração, Senhor. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor nos ensine a vivermos uma vida de oração, onde nós dependemos do Senhor para tudo, como crianças de colo dependem do seu Pai. É a vida de oração, Senhor, que nos protege da tentação. É a vida de oração que nos guarda do maligno. É a vida de oração que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a vida de oração, Senhor, que nos faz enxergar a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. É a vida de oração, Senhor, que nos faz compreender a Bíblia da forma correta e pôr em prática na nossa vida diária. Por isso, Pai, ensina-nos a orar para a honra e glória do Teu santo nome. Que possamos não somente falar sobre oração, mas que possamos orar de verdade, Senhor Jesus. Que possamos não somente ouvir falar ou falar de homens que oraram, mas que possamos viver como homens e mulheres de oração, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Nos ajude a crer no poder do céu que vem através da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Vamos abrir em Mateus 6. Vamos continuar o Sermão do Monte. Mateus capítulo 6. E hoje nós vamos falar sobre o verso 5. Do verso 5 ao verso 15. Mateus 6, verso 5 ao verso 15. Mateus 6, verso 5. Como se deve orar? Hoje nós vamos falar sobre o remédio que a nossa alma precisa nessa noite. Talvez tudo que precisa ser endireitado nas nossas vidas está nesse texto que nós vamos falar hoje, estudar hoje. Já dizia um homem de Deus do passado, John Bunyan: eu posso fazer muitas coisas depois de orar, mas eu não posso fazer nada sem antes ter orado. Agostinho também dizia que ou o pecado irá te afastar da oração, ou a oração irá te afastar do pecado, mas ambos não podem conviver conjuntamente no mesmo coração. Ou a oração secreta irá expulsar o pecado,
ou o pecado irá extinguir das nossas vidas o momento maravilhoso com o Senhor de oração. Aquilo que Adão e Eva desfrutavam no Éden antes da queda é um reflexo do que é a vida de oração. A oração representa a comunhão com Deus, um diálogo com Deus, onde nós desfrutamos da presença, da glória, da companhia e das instruções dele em nossas vidas. Era isso que acontecia todos os dias na viração do dia no Jardim do Éden. Deus descia e ele se relacionava e se comunicava de forma pessoal com Adão e Eva. E o que aconteceu quando eles pecaram? Essa comunhão, essa vida de oração, ela foi extinguida. E quando Deus apareceu, Adão e Eva não estavam lá com prazer, como eles estavam todos os dias, mas eles estavam escondidos atrás de uma árvore, porque o pecado havia feito separação nessa maravilhosa comunhão. Por isso que os teólogos do passado dizem que a oração ela é também a respiração da alma, fazendo uma analogia com a necessidade que a alma tem para estar viva de oração. Ela é a mesma necessidade que o nosso corpo humano tem de respiração. Se o nosso corpo deixar de respirar, ele morre. E a alma que deixa de orar, ela também morre espiritualmente. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Ela deixa de ter comunhão com Deus. E isso que é a morte espiritual, a ausência de comunhão com Deus. E aqui no verso 5, o Senhor Jesus vai corrigir a nossa rota. Por quê? Porque existem muitas pessoas, como era o caso dos fariseus na época de Jesus, que pensavam orar, quando na verdade nunca oraram. E esse é um grande perigo. O perigo de termos uma vida extremamente religiosa, mas nunca termos tido um momento de verdadeira oração com Deus. Porque o nosso coração nunca esteve quebrantado a tal ponto. Porque na oração, muito mais importante do que... É muito mais importante ter um coração quebrantado sem palavras bonitas do que palavras bonitas sem um quebrantado coração. E a grande demonstração disso é o que está em Lucas 18, verso 9 ao 14, na parábola do fariseu e do publicano. Quando dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu, o outro era publicano. E o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. É o que Jesus vai começar combatendo aqui no verso 5. O perigo de você pensar estar orando, quando na verdade você não está nesse momento maravilhoso de comunhão com Deus. E ele dizia: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem sou como este publicano. Eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Eu jejuo 2 vezes por semana. E essa oração era uma oração hipócrita. E Jesus disse: esse homem voltou para a sua casa sem comunhão com Deus. Ele voltou para a sua casa sem o perdão dos seus pecados. Mas o fariseu, o publicano, que não tinha muitas palavras bonitas, a oração do publicano era uma frase, mas o coração dele estava todo moído, todo quebrado na presença de Deus. Ele estava verdadeiramente arrependido. Talvez ele estivesse chorando na presença de Deus, sem se preocupar com o que as pessoas estavam pensando dele. Ele estava se preocupando somente com o seu relacionamento com Deus.
e ele não ousava levantar os olhos aos céus. Ele batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. E Jesus disse: esse estava orando, esse desceu para sua casa justificado, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. É por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele se derramava na presença de Deus. A Bíblia diz que Davi orava com o rosto no chão. Ele não orava nem de joelhos, ele orava com o rosto no chão, em sinal de quebrantamento e auto-esvaziamento na presença de Deus. E é isso que Jesus vai começar aqui, amados irmãos, nos ensinando em Mateus 6,5. Ele vai nos mostrar o perigo da falsa oração, de pensarmos que a oração é algo ordinário e de menosprezarmos esse momento. A oração é um momento extraordinário, é um momento ímpar, é um momento singular, é um momento onde todo cristão deve priorizar. A Bíblia diz: orai sem cessar. Mateus 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O que é que Jesus está combatendo aqui novamente, que nós falamos na semana passada? O perigo de buscarmos o louvor dos homens. Ele está combatendo aqui a autoexaltação, de você orar para que as pessoas vejam que você é um homem de oração, e não para que você, em secreto, tenha prazer no momento da oração. Aqui o Senhor Jesus está combatendo a hipocrisia, que é o fingimento. Os fariseus, eles queriam ter fama de que oravam, mas eles não tinham vida de oração. E o que acontece aqui no verso 5 é o que está em Provérbios 28, 9. Vamos abrir. Provérbios 28, 9. Provérbios 28, verso 9. Creio que todos os irmãos já ouviram essa passagem. É uma passagem que não é muito conhecida pelos evangélicos. Tem um falso mestre aqui em Salvador, que ele está ficando conhecido no mundo inteiro, e com certeza você já recebeu, eu acho que você já recebeu, quase todos vocês, a oração da meia-noite, de um bispo chamado Bruno Leonardo. Esse homem, ele começou a pregar um dia desses, ele já tem 10 milhões e 300 mil seguidores. Ele já recebe ofertas do mundo inteiro. E uma das coisas que mais trouxe fama para ele são essas orações fajutas que ele faz. Orações aonde ele dá ordem a Deus, e em nenhum momento ele nos influencia a nos submeter à vontade de Deus. É só Deus vai lhe prosperar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai abater os seus inimigos, a sua empresa vai dar certo, Deus vai lhe dar a sua vitória. E tanto esse homem como as pessoas que fazem essa oração junto com esse homem estão enquadrados nesse versículo aqui de Provérbios 28, 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, ou seja, em nenhum momento ele prega a lei de Deus.
Em nenhum momento ele fala sobre o inferno, ele fala sobre a volta de Jesus, ele fala sobre arrependimento, ele fala sobre novo nascimento, ele fala sobre frutos dignos de arrependimento. Em nenhum momento ele fala sobre a necessidade de santificação. Ele não prega a lei de Deus, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Perceba como aquele que prega mentiras, ele é aplaudido pelo mundo. Esse suposto profeta, ele já está pregando na Arena Fonte Nova, para você ter ideia. Ele começou a pregar um dia desses. E o que foi que Jesus disse? Ai de vós, quando todos vos louvarem. Assim fizeram os antepassados com os falsos profetas. Se você tem dúvida do que eu estou falando aqui, assista um pouco dessa oração. E quando alguém te mandar, mande esse versículo para essa pessoa que te mandar a oração da meia-noite do Bispo Bruno Leonardo. Amém? Amém? O que desvia os ouvidos de ouvir a lei. Então, não ache que se você não ouve a voz de Deus e obedece, não ache que Ele tem a obrigação de te ouvir. A prova disso é Provérbios capítulo 1, versículo 24. Vamos lá, bem rápido. Daqui a pouco a gente volta para o Provérbios 28. Mas olha o que diz o Provérbios 1, 24. Provérbios 1, 24. Diz assim: mas por que clamei, Deus falando, e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Quem está falando isso aqui? Deus. Aqui é a face de um Deus irado. Quando em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Ó, oração. Então me invocarão, mas eu não responderei. Não foi o que aconteceu no desafio de Elias com os profetas de Baal? Os profetas de Baal não invocaram, mas Deus respondeu? Não, porque Baal não é Deus. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Olha que coisa. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Para quem essa mensagem é destinada? Para aquele que se recusa a ouvir a lei de Deus. E desprezaram toda a minha repreensão. Perceba como a repreensão de Deus deve ser levada, deve ser acolhida com todo amor. Porque Deus só repreende a quem Ele ama. Deus só corrige a quem Ele ama. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Não é o que aconteceu com aquele homem da parábola do rico insensato, que Jesus disse: louco, essa noite pedirei a tua alma. Ele não tinha uma sensação de bem-estar? Ele destruiu celeiros, ele construiu novos celeiros, ele disse para si mesmo: agora eu vou comer, beber, me regalar. Mas então Deus chamou ele para um encontro pessoal. A sua impressão de bem-estar os leva à perdição. É o perigo do conforto do mundo, é o perigo das riquezas, é o perigo do prazer momentâneo do pecado. O pecado produz uma sensação momentânea de bem-estar. Era o que aquele homem da parábola do rico insensato estava sentindo. Ele estava sentindo um falso bem-estar. Mas aqui Provérbios diz que essa sensação de bem-estar, essa impressão de bem-estar, os leva à perdição. Porque essa sensação de bem-estar
faz a pessoa se sentir confortável no caminho do inferno. É o que está escrito ali em Mateus 7,14. Mateus 7,14. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, o que der ouvidos à lei de Deus, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Olha que coisa, o que me der ouvidos, o que ouvir a minha voz e obedecer, habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal, porque nenhum mal pode acontecer àquele que ouviu e obedeceu o chamado de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? A salvação daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Vamos lá em Provérbios 28:9, vamos voltar. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, então eu vou voltar a repetir. Quando alguém te mandar a oração da meia-noite de Bruno Leonardo, mande esse versículo de volta, amém? Você vai mandar esse versículo. E quem sabe haja arrependimento para essa pessoa. Talvez ela está mandando ali por ignorância. O homem tem 10 milhões de seguidores, às vezes a pessoa vai sem nem saber o que está propagando. Mas o nosso papel é justamente ser o sal da terra e a luz do mundo, iluminar, dizer, olha, isso que esse homem está fazendo não é uma oração bíblica. Isso que ele está fazendo é algo antibíblico. E olha o que a Bíblia diz, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, a conclusão do versículo, até a sua oração será abominável. O que significa isso? Abominação diante de Deus, além de não agradar a Deus, suscita mais ainda a ira de Deus. É o que aconteceu com o fariseu. Ele se achegou até a presença de Deus e ele orou, se engrandecendo diante do seu próximo e jogando na cara de Deus diante de uma câmera. Mas difícil é orar quando ninguém está vendo. Difícil é ter prazer na oração quando você está num lugar onde só tem você e Deus e mais ninguém. E ninguém vai te aplaudir porque você está orando, ninguém vai te exaltar porque você está orando, mas você mesmo vai ser privilegiado com a presença do Pai em oração, em secreto. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Aquele que busca a glória dos homens recebe, só não recebe a presença de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o desejo de aparecermos diante dos homens, porque nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Como disse João Batista, que ele cresça e eu diminua. Verso 6. Tu, porém, primeiro Jesus fala a oração errada, o caminho errado da oração, o caminho da falsa religião, o caminho que leva ao inferno, o caminho da pessoa que pensa estar orando, mas não está, que é o caminho dos fariseus. Agora ele fala com os seus discípulos e ele diz, tu porém, ou seja, olhe esse exemplo errado e não siga. Não pense que a oração é um palco de exibição. A oração é um momento de extrema comunhão. Tu porém, quando orares, a oração é uma necessidade da alma. Entra no teu quarto e fechada a porta. O que significa isso? Procure um lugar secreto. Jesus, ele pregava o que ele vivia. Vamos abrir em Lucas 5,16. Vamos ver o que Jesus fazia quando ele
ele pregou, não é? Tu, porém, quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e ora. Olha o que ele vivia quando ele precisava orar. Olha o que ele fazia quando ele ia até a presença de Deus. Lucas 5, verso 16. Ele, porém, Jesus, aqui as multidões estavam atrás dele. Jesus estava ficando famoso. Verso 16. Ele, porém, olha o que ele fazia, se retirava para lugares solitários e fazia o que? Orava. Então, quando Jesus prega, ele prega como quem tem autoridade, porque ele vivia o que ele estava ensinando. Então, ele tinha essa prática. O quarto aqui, fechar a porta, não significa somente o quarto da sua casa, mas um lugar onde você possa ter privacidade com Deus. Um lugar onde você possa estar a sós com Deus e ter comunhão com Ele. Entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai. E aqui Jesus traz essa visão maravilhosa que os discípulos deveriam ter de Deus. Não como um ser poderoso que está distante dos nossos sofrimentos e das nossas necessidades, mas como aquele que é o nosso Pai, como aquele que sabe das nossas necessidades antes que a gente apresente a Ele, e como aquele que deseja sempre o nosso bem. Por isso que quando você ora em secreto, você pode derramar o seu coração e contar para Jesus tudo o que está se passando, porque Ele é a pessoa que mais quer o seu bem. Por isso Jesus traz essa visão na oração. Orarás a teu Pai. Você não está falando com alguém que é distante de você. Você está falando com alguém que é o seu Pai, que quer o seu bem, que te ama com amor eterno e que sabe o caminho que Ele deve conduzir a sua vida. Orarás a teu Pai que está em secreto. Ou seja, Deus não está no exibicionismo. Ele está na simplicidade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a presença do Senhor apareceu a Elias, Deus se apresentou a Elias quando ele estava na caverna, através de um cicio, de um barulho, uma pequena brisa mansa e suave. E ali estava a presença do Senhor, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ou seja, Deus é aquele que sonda mentes e corações. A Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Te recompensará. Perceba, o que Jesus está falando aqui é que a oração é um relacionamento íntimo do cristão, do discípulo, com o seu Pai, que é Deus. E orando, verso 7, não useis de vãs repetições como os gentios. O que são vãs repetições? Por exemplo, as rezas que os católicos fazem. A oração herética da Ave Maria, por exemplo, são vãs repetições. São repetições que não têm utilidade nenhuma. Não tem utilidade você repetir uma frase diante do seu Pai. Ele quer que você abra o seu coração diante dele. Como os gentios aqui representam aqueles que não conhecem a Deus, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Quem já viu ou ouviu o que os católicos fazem, o terço? E o terço tem justamente essa ideia. Quanto mais você rezar, mais a oração vai ser, mais a reza vai ser poderosa.
Quanto mais você rezar aquele terço, mais Deus vai te ouvir. É isso que Jesus está falando aqui. Não é assim. Não é assim. Não. Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Não imite essas práticas. Porque Deus, aqui ele repete, o vosso Pai. E quando Jesus repete algo é porque ele quer dar ênfase. Ele quer dar ênfase nessa visão paternal que os cristãos devem ter de Deus. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, a insatisfação entrou no coração de Eva, a partir do momento em que Satanás conseguiu convencer a Eva que Deus não era bom. Que Deus era um Deus tirano, carrasco, que colocou Eva naquele jardim e proibiu ela de comer aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e que na verdade Deus não queria que Eva se tornasse como ele, e por isso ele proibiu ela de comer aquele fruto. Mas esse Deus é um Deus mau. Foi isso que Satanás colocou na mente de Eva, e ela caiu. Então, Satanás sempre vai tentar nos convencer de que o nosso Pai é ruim conosco, que o nosso Pai não tem nos tratado como nós merecíamos, quando na verdade é o contrário. Nós somos tratados muito melhores do que de fato merecemos, porque a única coisa que merecemos é a condenação eterna. E Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele nos trata com amor, com graça, com perdão, com disciplina. As misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade. Então, se tem alguém que conhece a nossa necessidade, é Deus. Ele sabe o de que tendes necessidade. Foi isso que Davi ouviu de Natã, quando Natã repreendeu a Davi após ele pecar. Natã disse: ô Davi, se você estava sentindo falta de algo, apresentasse a Deus. Deus sabe do que você precisa, Ele iria te dar. Não precisava você ter recorrido ao pecado. O vosso é com Deus que você tem que conversar. Antes que lhe peçais, antes que você peça, Deus sabe do que você precisa. Nos incita a pedir, porque Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer ouvir as nossas palavras. Verso 9. A oração dominical. Agora Jesus vai trazer uma oração modelo. Uma oração que vai nortear o nosso momento secreto de oração. Mais uma vez, isso daqui não é para fazer o que os católicos fazem. Isso aqui não é uma reza. Isso aqui são princípios que vão reger o nosso momento a sós com Deus. Mas você repetir essas frases não vai mudar o seu relacionamento com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Tem gente que pensa que fez isso, orou. Não. A oração, o Pai Nosso são princípios que vão reger, vão nortear o caminho que o seu coração vai percorrer a sós com Deus, em secreto, em oração. Mas se você não sentir essas palavras, se essas palavras não queimarem dentro de você, e se você não entender o sentido do que Jesus está dizendo aqui, repeti-las não vai trazer benefício algum para a alma. Perceba como
equivocada interpretação da Bíblia produz tanto engano. Muitas pessoas pensam que repetir essa oração traz uma proteção espiritual, ou traz algum tipo de benefício espiritual, ou traz algum tipo de comunhão com Deus. Não. Essa oração é uma oração modelo, que deve nos levar à presença de Deus pelos princípios que norteiam ela. Portanto, vós orareis assim. Mas você pode orar a oração do Pai Nosso? Pode. Mas se você compreender o que Jesus está falando aqui. Pai, vós orareis assim. Pai. Mais uma vez Jesus repete essa graça, esse privilégio de sermos feitos filhos de Deus por meio do Evangelho. Portanto, vós orareis dessa forma. Pai. E o primeiro princípio que rege a oração do Pai Nosso é que somente os regenerados podem orar. Somente os filhos de Deus podem orar. Somente os filhos de Deus podem chamar Deus de Pai. Por quê? Não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. Todo ser humano, ele nasce uma criatura de Deus. Mas ele não é filho. Deus só tem um filho unigênito, que é Jesus. Mas quando ele morre na cruz e ressuscita dentre os mortos e ascende aos céus, ele retorna para o céu como primogênito entre muitos irmãos. Porque na cruz ele comprou um povo com seu sangue. Ele comprou um povo que será regenerado e adotado por Deus. Será feito pelo Evangelho filho de Deus. Por isso que Jesus deu uma ordem aos discípulos em Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A toda criatura. Por quê? Porque uma pessoa que não conhece o Evangelho e ouve o Evangelho não é um filho de Deus. É uma criatura de Deus. Mas uma vez que essa pessoa crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados e ela recebe a Cristo, ela recebe o Espírito Santo, Deus concede a essa pessoa o poder regenerador de ser feito um filho de Deus. Então, não são todos os seres humanos que são filhos de Deus. Muito pelo contrário, um pequeno grupo tem esse privilégio de chamar Deus de Pai. Então aqui Jesus já exclui do momento da oração aqueles que não creem nele, aqueles que não receberam o Evangelho. Pai, e aqui Jesus nos mostra que nós temos uma família. Pai nosso. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Jesus aqui mostra que Deus escolheu para si pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. A família de Deus é uma família grande, a tal ponto de Jesus dizer: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem e obedecem a voz do Pai que está nos céus. Esses são os meus irmãos, minhas irmãs e minhas mães. Então, Pai nosso, na oração é importante você compreender que o Deus que te regenerou é o seu Pai, Ele quer o seu bem e Ele te deu uma família para que você possa amar e cuidar, para que você possa evidenciar o seu amor por Deus através do seu amor pelo seu próximo. Pai nosso, Pai nosso. Todo filho de Deus pertence à família de Deus. Os discípulos, certa feita, se revoltaram com Jesus porque haviam pessoas que não estavam seguindo a Jesus no sentido de estar andando com Ele e estavam falando em nome dele.
E ele, Senhor, olha, eles estão errados, eles estão falando no seu nome. Jesus disse, não os proibais. Eles estão ao meu favor. Eles fazem parte também da família de Deus. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus tem o seu povo, Deus tem os seus eleitos. O Pai é nosso. Por isso nós temos que pregar o Evangelho a toda a criatura. Porque Deus sabe quem são os seus eleitos, mas nós não sabemos. Nós aprendemos ontem que muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Muitas pessoas que você, muitas vezes ao olhar, você pensa, essa pessoa nunca vai ser crente, vai se converter e vai ser um cristão mais fervoroso do que você pensava. E aquela pessoa que você pensa, rapaz, fulano vai dar um fruto, fulano vai ser um crente tão operoso na obra de Deus, essa pessoa muitas vezes não vai frutificar, muito pelo contrário, ela vai apostatar da fé e ela vai te decepcionar. É isso que Jesus quis dizer quando ele disse, muitos últimos serão primeiros e muitos primeiros serão últimos. Pai nosso, mas Deus tem uma família na terra e uma família no céu. Pai nosso que estais nos céus. O que significa isso? No momento da oração, ao adentrar a presença de Deus e reconhecer que Deus é o seu Pai e quer o seu bem, e Ele te deu uma família para você demonstrar o seu amor por Ele, é necessário que você compreenda que Deus está nos céus, que Deus está numa posição privilegiada e acima de você. Por isso o Salmo 50, 21 diz, errastes pensando que eu sou teu igual. Deus está sempre no seu alto e sublime trono, Ele está nos céus. Por isso que Ele tem sempre uma visão privilegiada sobre as nossas vidas. Quando Ele diz não, Ele sabe por que Ele está dizendo não. Quando Ele fecha uma porta, Ele sabe que o que estava dentro daquela porta iria nos matar. E quando Ele abre uma porta, Ele sabe que naquela porta, por mais que tenha inúmeras dificuldades, nós somos rodeados com a bondade e a misericórdia de Deus. Por mais que seja o caminho mais difícil, o caminho de Deus é sempre o caminho, o único caminho seguro. Por isso que aqui Jesus diz que estais nos céus. Quem está no céu tem uma visão privilegiada sobre quem está na terra. É como, por exemplo, você está na cobertura de um prédio. Eu estou na cobertura de um prédio e eu vejo o irmão Edivan, eu tenho o telefone dele e eu vejo o irmão Edivan passando, chegando nessa rua. Eu vejo ele de longe chegando nessa rua. E eu vejo que no final dessa rua está tendo um tiroteio, está tendo um assalto. O irmão Edivan não sabe, porque ele não tem uma visão privilegiada desse local. Mas eu que estou no alto, sei do que está acontecendo adiante. Então o que eu faço? Eu ligo para o irmão Edivan e aviso a ele, olha irmão, está tendo um assalto, está tendo tiroteio, vá por outro caminho. Então, se ele seguir o conselho, ele vai ser livre do mal. É isso que Jesus quer dizer, nos mostrando que Deus está nos céus. Ele tem uma visão privilegiada das nossas vidas. Ele vê o que nós ainda não conseguimos ver. E Ele sabe nos direcionar para o caminho seguro e correto. Pai nosso que estás nos céus, por isso nele você pode confiar. Santificado seja o teu nome. Qual é o princípio aqui desse momento? O que Jesus quis dizer quando Ele nos ensina a orar da seguinte forma: santificado seja o teu nome. Ele está elevando a honra de Deus.
o nome representa a identidade da pessoa. Ele está nos levando a fazer o que aqueles serafins, lá de Isaías capítulo 6, fazem ao redor do trono. Exaltar a santidade de Deus. É isso que o cristão sempre deve fazer quando ele entra na presença de Deus em oração. Quando Moisés se achegou à presença de Deus, qual foi a primeira coisa que Moisés ouviu de Deus, lá em Êxodo capítulo 3, na sarça ardente? Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar em que você está é solo sagrado. É isso que Jesus quer ensinar. Santificado seja o teu nome. Josué, quando adentrou a presença de Deus, ele ouviu a mesma frase: tire a sandália dos seus pés, Josué, porque o lugar em que está é solo sagrado. Então, quando o cristão se achega a Deus em oração, ele deve saber que ele está na presença de um Deus que é santo, santo, santo. E ele precisa ter reverência, ele precisa ter temor, e ele precisa compreender esse atributo de Deus, que é a raiz de todos os demais atributos de Deus. Por isso que o homem sem o Espírito Santo jamais consegue compreender a Deus. A Bíblia diz que para o homem natural as coisas espirituais são loucura. Por quê? Porque todos os atributos de Deus emanam da santidade de Deus. Então, o homem natural não compreende o amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus é santo. O Deus que é amor criou o inferno, porque o inferno é necessário. Então, o homem natural nunca vai entender um Deus que é todo amor, lançar uma pessoa no inferno e deixar essa pessoa sofrer toda a eternidade no inferno. Mas é porque o amor de Deus é santo. Todos os atributos de Deus emanam da santidade de Deus. Por isso que aqui em Mateus 6, Jesus ensina: santificado seja o teu nome. Que o teu nome seja santo, Senhor. Que o teu nome seja reverenciado. Toda vez que o cristão se achega à presença de Deus, ele deve ter essa consciência. Ele está pisando um solo sagrado, ele está entrando num lugar santo. E ele precisa ter reverência com a santidade de Deus. Verso 10: venha o teu reino. Venha o teu reino. Por isso que somente os regenerados podem orar. Porque quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, quanto mais desejar que ele venha. Venha o teu reino. Ou seja, que o Senhor estabeleça o teu reino, que Jesus volte. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba que o cristão, ele sempre é levado a orar com seu coração no céu, desejando as coisas que são do alto, desejando a vinda do reino de Deus, desejando o cumprimento da vontade de Deus. Por isso que na oração não é Deus quem muda, é Ele quem muda o nosso coração. É Ele que nos transforma e nos dá uma correta visão das coisas. Ele nos dá essa convicção, inclusive, da existência do reino dele. Que, se não tomarmos cuidados, nos esquecemos até que ele existe, o reino dos céus. Porque o mundo inteiro vive como se o reino de Deus não existisse. É por isso que a Bíblia diz: o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo vive como se não tivesse que prestar contas a Deus. Mas o reino de Deus está chegando. O tempo está cumprido. E é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos e crede no Evangelho.
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como o coração do cristão está no céu, ele anseia que Deus seja obedecido na terra como ele é obedecido no céu. Uma obediência plena. Quando Deus dá uma ordem para um anjo, olha anjo, eu quero que você vá, por exemplo, quando Deus deu a ordem para o anjo Gabriel, Gabriel, eu quero que você vá visitar uma virgem cujo nome é Maria, eu quero que você apareça em sonho a um homem, o noivo de Maria, o nome dele é José, e eu quero que você diga isso e isso e isso para ela, eu quero que você diga isso e isso e isso para ele. O anjo Gabriel, ele nem hesitou em desobedecer. Ele ouviu o chamado de Deus e prontamente ele obedeceu. Ele não questionou. Por isso que o cristão deseja que aqui na terra o seu coração seja amoldado a esse princípio, que sempre seja feita a vontade de Deus, porque ela é muito melhor do que a nossa. No verso 11, após o cristão adorar a Deus por quem Ele é, pelos seus atributos, após o cristão buscar se adequar à vontade de Deus, ele então apresenta a Deus as suas necessidades. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Ou seja, nós somos chamados a apresentar a Deus as nossas necessidades materiais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A Bíblia diz em Mateus 6,34 que nós não devemos nos inquietar pelo dia de amanhã. Nós devemos viver a cada dia o seu próprio mal, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. É por isso que ele diz o pão nosso de cada dia. Nós devemos pedir a Deus a nossa provisão diária e nos contentar quando essa provisão chega. Nos alegrar com essa provisão de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É Deus, irmãos, quem nos sustenta. Não é a força do nosso braço, é Deus. É Deus quem coloca o pão na nossa mesa. Se tem um princípio que rege, que ensina o que Jesus quer ensinar aqui nesse versículo, é o princípio do Salmo 127, onde nós aprendemos quem coloca o pão na nossa mesa, quem coloca o sustento na nossa mesa, Deus. Porque se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será acordar cedo, comer o pão de dores, porque aos que Ele ama, Ele dá enquanto dorme. Deus tem prazer em sustentar o seu povo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Inclusive, é uma diferença crucial. Mas na frente Jesus vai dizer do povo de Deus para o povo do mundo, a confiança que o povo de Deus tem que o seu Deus irá sustentá-lo, e a desconfiança que os ímpios têm sobre o suprimento das suas necessidades. É o que Jesus ensina em Mateus 6, verso 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, Deus irá se encarregar de nos sustentar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Verso 12. Olha outra importante lição que nós devemos aprender para que a nossa oração seja próspera. Arrependimento. Sem arrependimento não há remissão de pecados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E perdoa-nos as nossas dívidas. Sempre em oração nós devemos confessar
e deixar os nossos pecados. A confissão de pecados, irmãos, na vida de um cristão é semelhante à prática de recolher o lixo da casa. Por mais que você tenha recolhido todo o lixo da sua casa hoje, você vai precisar fazer mercado, você vai precisar se alimentar, você vai precisar fazer um lixo novamente, jogar as coisas no lixo, e você vai precisar retirar o lixo da sua casa novamente, até o caminhão do lixo vir e recolher o lixo. Da mesma forma, o cristão todos os dias precisa ter esse hábito de confessar e deixar os seus pecados. Porque a Bíblia diz, olha, quem disse isso foi o apóstolo João, quando ele já era um senhor de idade e já tinha certeza da sua salvação. Ele disse, se dissermos, ele se inclui, que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade de Deus não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, na oração, nós sempre temos que ter essa prática de confissão e arrependimento. E perdoa-nos as nossas dívidas. Sempre temos que pedir perdão a Deus. E pedir ao Espírito Santo que mostre aonde nós estamos errando, para que possamos reconhecer o pecado, abandonar o pecado e pedir a ajuda de Jesus para viver em vitória sobre o pecado. E quando cairmos, João nos ensina também que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Concluindo, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e aqui é uma afirmação, perdoa os nossos pecados, assim como eu perdoo aqueles que pecam contra mim. Aqui é uma afirmação, não é uma hipótese. O perdão é uma obrigação do cristão, se ele de fato está em comunhão com Deus em oração. Vocês perceberam porque a maioria das pessoas que estão na igreja nunca oraram de verdade? Eu temo isso, inclusive na minha própria vida. Porque se você ora e você se levanta da oração com mágoa de alguém ou de alguma pessoa, você não orou. Não, mas eu passei a madrugada inteira orando. Eu passei 5 horas orando. E você se encontra com aquela pessoa e você não sente amor por ela, você não orou. Porque na verdadeira oração sempre existe o perdão. Sempre existe a prática do perdão. A ferida é colocada para fora. E o Espírito Santo espreme o pus da mágoa e tira. Ele arranca a raiz de amargura que brotando contamina muitos e ele joga fora. E o perdão é exercido de forma plena. Por isso que quando alguém ora de verdade, essa pessoa sempre vai sair da oração mais leve. Porque a oração é um lugar de alívio. Na oração, nosso pecado é perdoado. A gente sente essa sensação que o nosso pecado é perdoado. A gente perdoa a pessoa que pecou contra nós. A gente sente confiança no suprimento das nossas necessidades. A gente recebe o consolo paternal de Deus. A gente recebe a direção de Deus. Por isso que a oração não é uma obrigação, é um privilégio. É um privilégio. Muito melhor do que chegar em casa agora, daqui a pouco, e assistir, e ligar a televisão. Não que assistir televisão é pecado, irmãos. Mas qualquer programa que você tenha, orar é um programa muito melhor. O problema mais difícil que você esteja enfrentando hoje é microscópico para Jesus.
Pode ser aquele problema que é enorme. Se Jesus disser uma palavra, esse problema desaparece em questão de segundos. Pela oração. Por isso que nós temos que valorizar, supervalorizar esse momento. O momento da oração. Porque quando você ora, Jesus pode acalmar a tempestade. Ele pode acalmar também o seu coração e te dar paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Foi uma oração atribulada, mas foi uma oração quando os discípulos chamaram Jesus quando ele estava dormindo e disseram: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Eles oraram, eles chamaram por Jesus. E quando Jesus respondeu, o que aconteceu? Uma grande bonança. Quando Jesus disse ao mar que se aquietasse, ao vento que se aquietasse, o mar ficou calminho, estava acontecendo uma grande tempestade, o vento se acalmou e os discípulos se encheram de paz. Eles pararam de gritar e eles começaram a comentar uns com os outros: rapaz, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Oração. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa passagem não está na Bíblia por acaso. Essa passagem está na Bíblia para a nossa edificação. Para que a gente entenda que no momento da nossa tempestade, Jesus tem o mesmo poder de acalmar. E a gente tem que recorrer a Ele. Verso 13. A oração é um preventivo para a tentação. Olha que coisa. Como não cair em tentação? Recorrer ao lugar secreto de oração. A oração, ela nos previne da tentação. Ela nos protege da tentação. E não nos deixeis cair em tentação. Ou seja, qual é o segredo para não cair em tentação? Vida de oração. Vida de oração. Se você estiver orando, Deus vai estar com você. Por isso que o nosso problema quando a gente cai em tentação não é a presença do diabo, é a ausência da presença de Deus no nosso coração. Porque se você estiver cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, o diabo pode te apresentar o melhor banquete do mundo. Você vai dizer: para trás de mim, Satanás, eu estou farto. Eu estou farto com a presença de Deus. E quando é que Deus nos enche com a presença dele? Oração. Então a tentação não tem mais poder. Porque quando a tentação vier, você vai estar cheio do Espírito Santo. E a tentação não fará sentido. Por quê? Porque o seu coração já vai estar cheio, saciado com a presença de Deus. O que aqueles 120 estavam fazendo em Pentecostes, naquela casa? Orando. E o Espírito Santo encheu todos eles. Por que Pedro não negou mais Jesus? Por causa da oração. Por causa da oração. A oração te enche do Espírito Santo. E a tentação perde o sentido. Por que Jesus venceu todas as tentações? Porque ele estava cheio da presença de Deus. Ele estava cheio da plenitude do Pai. Então, quando Satanás oferecia o banquete para Jesus, ele já estava saciado com Deus. E ele não precisava ceder ao pão que o diabo queria oferecer a ele. Por isso que quando o diabo disse: ô Jesus, você tem 40 dias sem comer, transforma essa pedra em pão, supre a sua necessidade de forma pecaminosa, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é o pão que vai me satisfazer. O que está me satisfazendo nesses 40 dias é a presença do meu Pai.
Então, é na vida de oração que nós somos livres da tentação. E a tentação é um lugar muito perigoso, porque quando caímos, atraímos consequências desastrosas nas nossas vidas e na vida daqueles que amamos. Porque a Bíblia não pode mentir. O que o homem plantar, ele colherá. Quem planta na carne vai colher destruição. Quem planta do Espírito, oração, do Espírito vai colher a vida eterna. 8:33, concluindo: mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Livra-nos das astutas ciladas do maligno. Livra-nos do nosso coração enganoso. É Deus quem nos livra do mal. E a oração termina com a doxologia, com a exaltação a Deus. Porque o propósito da oração é adorar a Deus, exaltar a pessoa de Deus. O propósito da oração não é somente os nossos interesses, eles também estão inclusos, eles devem ser apresentados, mas o propósito supremo da oração é a adoração a Deus, é a comunhão com Deus, é a exaltação da pessoa de Deus. Porque todo cristão deve adorar a Deus antes de servir a Deus. Quem não adora a Deus não pode servir a Deus. A adoração a Deus sempre antecede o seu serviço. Porque Deus só aceita o serviço de quem é o verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Por isso Enoque andou com Deus. Concluindo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E aqui no verso 14 e 15, Jesus nos dá um lembrete, para que a gente não se esqueça de que se a gente não perdoar, a gente não orou. A nossa oração não foi válida. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Você percebeu como Jesus dá ênfase ao perdão? Porque a falta do perdão nos exclui da comunhão com Deus em oração. Uma pessoa amargurada, ela não pode, não consegue orar. Então ela fica perdida, sem comunhão com Deus. Por isso que o que Jesus mais repete no Pai Nosso, o que ele dá ênfase, é na importância do perdão. Porque se o nosso coração não estiver limpo, a gente não vai enxergar a face de Deus. E somente os limpos de coração verão a Deus. Vamos orar? E os irmãos sabem que sábado nós vamos ter um cinema, né? Nós vamos assistir o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, aqui na igreja, às 19 horas, né, irmão? E todos vocês estão convidados a assistir esse filme maravilhoso, porque ele é cristão e ele pode mudar as nossas vidas se a gente aplicar o ensinamento dele à luz da palavra de Deus. Amém? Nós acreditamos que vai ser um momento de edificação para as nossas almas. Vamos orar. Ser 19 horas. Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, Senhor. Ensina-nos a ter desejo de orar, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo pela oração. E nos ajude a orar e continuar orando até começarmos a orar de verdade, Senhor. Que possamos clamar como Pedro: salva-me, Senhor.
Salva-me de mim mesmo. Salva-me dos meus projetos que me afastam dos teus. E me coloca no centro da tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, que possamos perdoar e amar a todos. Limpa o nosso coração nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Não nos deixa fazermos a oração do fariseu, daquele que se recusa a ouvir a lei, que até a sua oração é abominável, Senhor. Mas nos ensine nessa noite a fazermos uma oração que te agrade, uma oração que procede das profundezas do nosso coração, uma oração sincera, como foi a oração de Jonas, no capítulo 2 do seu livro, a oração de Jonas no ventre do peixe, quando ele disse: aqueles que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. O que voltei ao Senhor pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Nos ensine, Senhor, a orar de verdade, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Em nome do Espírito Santo, e diga para ele: é tempo de orar. Amém, Senhor.